E o amor é isto. Olha só o que é o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, que é Jesus, para que meio dele, ou seja, pelo meio de Jesus Cristo, os nossos erros fossem perdoados. Os nossos pecados fossem perdoados através de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 4. Acha lá. Primeira carta De João. Capítulo 4. 4. Aqui. Isso. Oi, boa noite. Ai, meu Jesus Cristo. Filho, eu tô lendo. Oi, mãe. Eu tô lendo a Bíblia. Pode, se o telefone tocar, você não atende, não. Você não está lendo a Bíblia. Você está lendo o livrinho, vai responder. Oi, mãe. 1 João, capítulo 4, no verso 10. Jesus saía a... Não, primeira carta. Você diz capítulo 4. Então, primeira carta. Qual que é a primeira carta? Tá lá, bem lá no final. Tá. Primeira carta. É, de João. Vixe, pode avançar. Carta de João. Achou? O que eu acho? Rápido. João, aqui é o livro. Tá bem lá no final. Depois dos Atos. Atos, Coríntios, Gálatas, faz assim. Timóteo. Bem no final. Aqui, mano. Aqui é a segunda, né? Se aqui é a segunda, então aqui é a primeira. Eu falei aqui, 1 João o quê? 4, né? O capítulo 4. Cadê? É curtinho. 1 João, cadê? 1 João. Aqui, ó. Ó, capítulo 4. No verso 10. Cadê o versículo 10? 7 aqui, ó. 7. 10 aqui, ó. Agora espera aí. Calma aí. Segura aí. Deixa eu... Eu vou repetir, depois ela repete. Sobre o amor. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados, os nossos erros fossem perdoados. 1 João 4:10. Agora, sua vez. Pronto? Nossa, tá aqui no dedo, aqui, não tá? No 10. Aqui, mãe. Aqui, ó. 10. Ó, 9, 10. Agora é só você repetir. Versículo 10. É o amor. Consiste no seguinte: não forma nos que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos
enviou o seu Filho como vítima expiatória Para nossos expiatória por nossos pecados pecados, fossem por nossos pecados. Amado, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar nós uns ao outro. Pronto, tá bom. Então agora essa aqui, ó. 1 João, capítulo 3. Volta no capítulo 3. Esse é o 4. Volta no 3. No primeiro. No 3. Não. Aqui não, 4. Volta na página aqui, ó. O 3. Cadê o 3? 2, né? Cadê o 3? Aqui, ó. Ué? Cadê? Aqui, mãe. Ó, espera aí. Tem duas folhas aqui, não tem? Tem duas folhas. Tira aqui. Consegue? Aí, capítulo 3, ó. Agora o próximo. Primeira carta de João 3. Ó. Veja como é grande o amor do Pai por nós. O amor de Deus por nós, que Ele é Pai. O seu amor, ele é tão grande. O amor de Deus é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece. Esse mundo não nos conhece. Por quê? Pois eles não conheceram a Deus. Agora se dá repete. Capítulo 3, pode ler. Capítulo 3. É. Vejam que prova de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filho De Deus. E nós, de fato, Somos. Somos. Se o mundo não nos reconhece, é porque também não reconheceu a Deus. Viu? Amado. Pronto, mãe. Agora, ó, essa aqui agora tá falando que todos nós, tá confessando que todos nós somos pecadores, ó. Vai lá no livro de Romanos. Volta lá, mãe. Romanos, no capítulo 3. Pois todos, por quê? Eu sou pecador. Pois todos, o que é todos? Todo mundo. Não escapa um. Pois todos Todo mundo pecaram e todos precisam do quê? Da glória de Deus. É capítulo 3? É, no capítulo 3 e no verso 23. Lá embaixo, o verso 23. 13, ó, 13. 23. 3. Tá quase no final. Ó, 27. Esse aqui é o 27, então. Ó, 17, 18. 21 aqui.
21, 22, mais um aqui, 24. Cada 23 tá por aqui. 23, peraí. 22, aqui, mãe, 23, ó. Quando mandar, a senhora lê isso aqui, tá? A senhora lê até quando começar o 24, ó. Deixa eu só repetir. Eu sou pecador, pois todos pecaram. Todos é quem? É todo mundo. Todo mundo. E todos precisam da glória de Deus. Agora leia. Leia como é que tá na sua. Todos pecaram e então privado da glória de Deus. Mas Agora, aqui tá falando qual que é o salário do pecado, ó. Acha o capítulo 6. Aqui é o 4. Aqui é o 5. O 6. Agora acha o 23. Enquanto a senhora tá achando, eu vou ler aqui, ó. Continuando falando, eu sou pecador. Romanos capítulo 6, no 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí é quando a senhora acha? (23) Ó, tá no 10 aqui, ó. 10. 12, 16, 18, 20. Aqui 23, manhã, bem no final. Aqui, ó, lê aqui. Ó, tá vendo? 23. Então vai, ó. Deixa eu só repetir, ó. Romanos capítulo 6, no 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que? É a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Repete, como que tá na sua? Pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Viu? Aí continuando falando de eu sou pecador, no Romanos capítulo 7. Aqui no capítulo 7, ó, vê no verso 19. Acho 19, ó. Porque, ó, olha só. Porque não faço o bem que prefiro. Ou seja, eu tento fazer o bem, mas eu não consigo. Mas o mal, eu não quero fazer o mal, mas esse assim eu faço. É o Romanos capítulo 7, 19. Por quê? Porque por mais que a gente tenta fazer o bem, a nossa carne ela sempre vai fazer a gente fazer o mal. Então vai ficar sempre nessa guerra. A gente tenta fazer o bem, mas sempre acaba fazendo mal. Porque a nossa carne ela herdou o pecado. Por causa do pecado. Achou o 19? Cadê? Ó. 6. A lei do pecado. 9, 12, 16, 18, 21. Passou aqui 19, ó. Aqui, ó. Ó, deixa eu só ler de novo. Ó, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Vai. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ó, vai, depois você lê nessa aqui que é maior.
Viu, meu filho? Essa aqui tá muito pequena. A mãe quer descansar um pouco. Deixa eu só acabar isso aqui, ó. Leia um Deixa eu só pouco. acabar aqui, ó. Tá quase acabando. Ai, meu Jesus. Ó, acha Salmos aqui. Acha Salmos. Não, Ou então, eu tô lendo, né? mas já até o 20. Mesma, tudo Chegou no dessas 20? Escritura sagrada. É que a letra aqui é Pai. maior. Essa letra é maior. Eu entendo. Essa é muito pequenininha. Tá bom, olha. Ó, O que é? é até o 20. Já chegou no 20 já. Agora, no Salmo 51, no 5, tá assim, ó. Eu nasci na iniquidade. O que é iniquidade? Eu já nasci fazendo mal. E em pecado me concebeu a minha mãe. No Salmo 51, 5, já está explicando que desde quando o neném nasce, ele já tem o pecado. Então, até os neném, eles são pecadores. Por quê? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Escute, o recém-nascido não tem pecado. Agora, Quem nasceu... mas aqui tá falando que tem, porque está em pecado e me concebeu minha mãe. No Salmo 51, no verso 5. E agora lá em Timóteo, mãe, a primeira carta de Timóteo, no primeiro capítulo, no versos 15, olha o que fala também sobre eu sou o pecador. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ó, Timóteo aqui, na carta aqui do Timóteo, ele está falando que ele está se considerando que ele é o principal dos pecadores. E agora, Cristo morreu por mim. Ó, onde que mostra que Cristo morreu por mim? Lá em Romanos, no capítulo 5 e no verso 8. Mas Deus, ele prova... Você sabia que Deus prova o nosso amor? Não. Para conosco, pelo fato de ter o quê? Ter dado Cristo, né? Por ele morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o fato que Deus ama a gente, porque ele deu Jesus Cristo para morrer por nós. E também Romanos capítulo 5, no verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quando a gente ainda era fraco, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. E no Filipenses, quando Paulo fez aquela visita lá para os Filipenses, no capítulo 2, no verso 8, ele foi humilde. Quem foi humilde? Jesus Cristo. E obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Na época, a morte de cruz é uma das mortes mais terríveis, onde que era só os piores bandidos que merecia essa morte de cruz. E Jesus Cristo colocaram ele lá, como se fosse o pior dos bandidos. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Romanos capítulo 14, mãe, e no verso 9, também fala outro verso que fala que Cristo morreu por nós. Pois Cristo morreu e ele viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então, ou seja, ele é o Senhor de tudo. Ele é o Rei. E onde que mostra que Cristo ressuscitou e ele vai voltar ainda? Quer dizer, ele voltou, ele ressuscitou, subiu naquela época e ele falou que ele vai voltar novamente ainda. Que já estamos aguardando mais 2000 anos. Jesus. Ó, lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, no verso 3 e no verso 4, lá fala: antes de tudo, vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Deus dos nossos pais, ele ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste,
a quem vocês mesmos mataram ele. Aí Deus ressuscitou no terceiro dia, pendurando no madeiro, naquela cruz. Onde que mostra isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e no verso 30. E lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 34, também mostra outra passagem que Cristo ressuscitou e ele vai voltar. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, foi ressuscitado e onde que ele está? Ele está bem à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Ou seja, ele é sempre o nosso advogado. E um convite especial. Lá no livro de Mateus, no capítulo 10 e no verso 32, receba Jesus como seu salvador pessoal. Entrega sua vida a ele. Portanto, qualquer que me confessar, qualquer que confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai. Jesus Cristo está falando, quem me confessar diante dos homens é eu, qualquer pessoa que estiver aqui na terra. Eu confessarei, eu quem? Jesus Cristo, ele mesmo vai confessar diante do Pai dele lá. Ele está me confessando diante deles, então eu confesso também ele. E não tem nenhuma salvação em nenhum outro. É só Jesus Cristo. Aqui está falando Atos dos Apóstolos. Não há, ou seja, não tem salvação em nenhum outro. Porque quem está abaixo do céu não tem nem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, é só o Filho de Deus, Jesus Cristo, que salva. E Deus, agora... Deus falou, tudo só para Jesus. Agora, se não mãe, for por Jesus, ninguém salva. É palavra do Senhor. Aqui está falando também, eu preciso de Cristo. Lá em João, no livro de João, no primeiro capítulo, no verso 12, eu preciso de Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem, aos que acreditam no seu nome. Porque pela graça sois salvos. Ou seja, pela graça vocês são salvos. Mediante ao quê? A sua fé. Então tem que acreditar. Tem que acreditar para receber a graça. E isto não vem de vocês. É um dom de quê? De quem? É um dom de Deus. Não de obras. Ou seja, ninguém consegue fazer isso. É só Deus que dá esse dom. Para que ninguém... E por que ele não dá esse dom? Porque não vem de ninguém. Porque senão as pessoas elas iam se gloriar. Falar, eu consigo. Não. É Deus que dá, é Deus que capacita. Onde que mostra isso? Lá em Efésios, capítulo 2, no 8 e no 9. E onde que está também para falar que eu tenho a vida eterna? Onde que mostra? Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 11 até o verso 13. 11, 12 e 13. E eu tenho a vida eterna. E o testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Ou seja, quem tem um filho, quem é o filho? Quem é o filho? Jesus. Quem tem um filho tem a vida. Porque Jesus é a vida. Aquele que não tem um filho, aquele que não tem Jesus, de Deus não tem a vida. Ou seja, para ter a vida tem que acreditar em Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Mãe, lá em Romanos, no capítulo 8, fala: agora, pois, já não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação. E qual que é a certeza da salvação? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 31,
a certeza da salvação, ó. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração acreditar que Deus ele o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E aqui no Salmos 67, onde fala, eu e Deus, só, eu e Deus. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E respondeu Jesus, e se alguém me ama, guardará minhas palavras. E o meu Pai, quem é meu Pai? Deus. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, no verso 23. E de nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Onde que mostra isso? Salmo 115, no verso 12. E aqui fala, eu e o meu próximo. Onde que a Bíblia fala de eu com o meu próximo? Quem que é meu próximo? Qualquer pessoa que estiver perto da gente. Qualquer um. Se a pessoa mora sozinha, ela tem vizinho. Então o vizinho é o próximo dela. E Deus não falou para ajudar o próximo? Então, se ela não tem ninguém, mas ela tem um vizinho, então ela tem que ajudar o vizinho também, entendeu? Ó, Salmos, capítulo 34, no verso 14. Ele fala o seguinte, aparta-te. O que é aparta-te? Se afasta. Se afasta do mal e pratica o que é bom. Procura a paz. Procura ter a paz e se esforça para alcançá-la. Então, seja, se você mora sozinho, mas na sua rua tem mais gente que mora, tem mais vizinhos. Só que todos os seus vizinhos, um liga rádio alto, o outro fica brigando, o outro... qual é o conselho que aqui está dando? Está falando para se afastar do mal. Então não é só porque eles estão brigando, eles estão gritando, você tem que fazer de tudo para você ficar em paz, mesmo morando num lugar barulhento desse. Por quê? Porque eles não têm culpa de agir desse jeito, e a gente sempre tem que ter aquela paciência que Deus dá infinitamente. Ó, lá em Romanos, no Romanos capítulo 15 e no verso 2. Você está procurando a Deus para Deus livrar nós de línguas maldosas. Meu filho, agora a mãe vai se deitar, viu? Peraí, mãe. Tá quase acabando aqui, ó. Mãe, ó. Aqui, eu e o meu próximo. Continuando aqui, Romanos capítulo 15, no verso 2, também mostra, ensina como é que se comporta, como a gente vai se comportar com o próximo. Ora, nós que somos fortes, por que forte? Porque nós conhecemos a palavra. Devemos suportar todas as debilidades. O que é? Todas as fraquezas, né? Dos fracos. Quem são os fracos? Quem não conhece a palavra. Quem não conhece a palavra. Então, por exemplo, a pessoa que lê a Bíblia, que conhece a palavra, acaba sendo mais forte. Por quê? Porque às vezes vai vir a pessoa, ela vai gritar com você, e você vai ficar... Você não vai falar um ai pra ela. E a pessoa lá... É forte. Entendeu? Deus é por isso que fala. Forte. Nós tem que ser... Deus falou para seus discípulos, seja forte. Nós tem que suportar as fraquezas dos fracos, né? Cada um de nós agrade o próximo, agradar o próximo. No que é bom, no que é bom também. Não é para agradar também no que é mal. Lei, como tá? Para quê? Para edificação. E agora você tem a Cristo. Ó, busca a palavra de Deus, ajuda para os momentos difíceis. E quando a pessoa ela fica ansiosa, lá em Salmos 37, no 4 e no verso 5, agrada-te do Senhor, agrada-te, ou seja, agrada o Senhor
e Ele vai te satisfazer os seus desejos do teu coração. Entrega o teu caminho. O que é o teu caminho? A tua vida, o jeito que você vive, para quem? Para o Senhor. Confia nele, né? Acredita nele, e o mais Ele vai fazer. Salmos 37, 4 no 5. E lá em Filipenses também, 4, no verso 6 e no 7 também ensina sobre a ansiedade. O que ele fala? Não andeis ansiosos. Está ansioso? Aí você vai ler no Filipenses. Não andeis ansiosos. Ou seja, para de ficar ansioso com coisa alguma. Ou seja, não andeis ansioso com nada. Para ficar calmo, para ficar tranquilo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que é as vossas petições? Os seus pedidos. Você vai lá, conversa com Deus, fala: Deus, eu estou ansioso por causa disso, por causa disso, por causa disso, e pronto, deixa lá. E aí o dia a dia você fica calmo e esquece. Deixa lá que Deus resolve. Pela oração e pela súplica, com as ações de graças, e a paz de Deus, que ela excede todo o entendimento, e vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. E quando está desanimado, lá em Isaías, no Antigo Testamento, em Isaías, no 40, no 29 até o 31, dá um conselho para quem está desanimado, abatido, desanimado. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles se cansam e eles se fatigam, e os moços, de exaustos, eles caem. De tanto cansado, eles caem no chão. Mas quem espera no Senhor sempre vai renovar as suas forças. Sobem. Aí ele faz uma comparação. É como se eles fossem águias que vão subindo lá no alto, e elas correm e não se cansam, e eles caminham e quando eles caminham, eles não se fatigam. Quem espera no Senhor sempre vai ter disposição, sempre vai ter energia, eles nunca se cansam. E aonde que fala que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza? Em Salmos no capítulo 46, no verso 2, fala que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro, bem presente nas atribulações. Portanto, não temeremos, não vamos ter medo, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E também sobre o desânimo. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor. Está desanimado? Então começa a se fortalecer em quem? No Senhor. Por quê? Porque Ele que vai dar força e o seu poder. Em Efésios capítulo 6, no verso 10. E quando você tiver algum consolo, alguma coisa para te consolar, Salmos 30, no verso 5. Quando cair a noite, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, Pode passar a noite inteira chorando, mas pode ter certeza que de manhãzinha, de manhã já vai estar a alegria, ela já vai vir. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e também Ele conhece os que nele se refugiam. Ou seja, os que se escondem nele, Ele conhece. Onde está isso? Lá no livro de Naum, capítulo 1, no verso 7. E ele, em 2 Coríntios, no verso 4, Ele nos ajuda em todas as nossas aflições. Está aflito? Ele que ajuda a gente em todas as nossas aflições. Está aflito? Vai lá na Bíblia, lê um pouquinho, que Ele já ajuda, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Ou seja, tem pessoas que têm às vezes as mesmas aflições que a gente passa, então um acaba ajudando o outro, E nós damos aos outros a mesma ajuda
que recebemos de Deus. E aqui no livro de Mateus, no verso 5 e no 4, fala: bem-aventurado os que choram, porque vão ser consolados. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, ou seja, enquanto planta, voltará com júbilo, ou seja, voltará com alegria, trazendo seus feixes, trazendo a sua colheita, né? Salmo 126, no 6. Tá passando por problemas, tá passando por dificuldade? É onde que ele tá querendo dizer o seguinte: quem sai andando e chorando, o que é esse andando e chorando? Tá com problema, tá com depressão, tá com problema, tá tudo, o mundo tá desabando, continua fazendo coisas boas, mesmo você tá chorando, mesmo tá sofrendo, que você pode ter certeza que você vai voltar com alegria, trazendo uma boa colheita. E aí, sobre a doença, e aí como que ele aconselha? Lá em Romanos capítulo 8, no 18. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, qual é o tempo presente? Hoje. Eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, nada que a gente está passando aqui hoje, tá doendo, é dor não sei o que, é dor, eu tô com uma dor. Nada que a gente está passando hoje, aqui e agora, vai ser comparado no dia que está esperando lá para nós um dia. E lá em Isaías no 54, no 10, também ele fala sobre doença. Porque os montes eles vão se retirar e os outeiros eles vão ser removidos. Mas a minha misericórdia de quem? De Deus. De Deus, não vai se apartar de ti. Ou seja, Deus vai sempre... Pode cair o mundo, mas Deus vai sempre ter misericórdia de você. E a aliança da minha paz não vai ser removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. E em no Salmos 68, no verso 19 e no 20, também fala sobre a doença. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. O que é o nosso fardo? O nosso sofrimento, a nossa angústia. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. E sobre medo? Quando tiver medo também pode recorrer à Bíblia. Quando tiver medo, lá é só você ler os Salmos capítulo 27, que fala: tá com medo? Lê Salmos 27. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem vou ter medo? O Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem eu vou ter medo? De nada. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. E quem temerei? Em Romanos capítulo 8, 31 até o 32 também fala sobre o medo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Deus não poupou Jesus Cristo. Antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E primeira carta de João, capítulo 4. Hein, mãe? Primeira carta de João, capítulo 4, no verso 18, também fala sobre o medo. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, por que não é bom sentir medo? Porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, ou seja, aquele que sente medo, não está aperfeiçoado no amor. Quem tem medo, não tem amor. Por quê? Porque o medo, ele traz sofrimento, traz tormento. Um exemplo, às vezes um casal briga, a mulher sempre sabe que o marido vai sempre lá bater, espancar, deixar roxo. Aí todo dia é a mesma coisa, Aí ela acaba se acostumando e ela às vezes até olha com ele, ela já fica até com medo já, como se fosse até um cachorro acuado. E aí ela sempre fica com medo. E aí eu te falo,
ela tá sentindo amor? A senhora acha que ela tá sentindo amor com ele? Sendo que ela tá até com medo lá de terminar, porque todo dia faz a mesma coisa, a mesma violência, a mesma briga, e ela só não separa porque ela tem medo, que sempre briga, sempre bate, sempre espanca. E aí ela tem medo até de falar um ai. A senhora acha que essa mulher, ela tem amor? Não, ela Não, tem o quê? Ela tem medo. Ela é assim, o meu filho. O medo é uma coisa muito assustadora. Mas a paz do Senhor Jesus Cristo Santo é com nós. Deus abranda todos os corações e ter paciência. E como aqui também a Bíblia, mãe, a Bíblia ela ensina também como a gente pode cuidar do dinheiro. Para sempre a gente ter dinheiro, de que forma? Vida financeira. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, no 19 e no 21. Não acumuleis, ou seja, não junteis para vocês outros tesouros sobre a terra. O que é outros tesouros? Bens materiais. Tem gente que passa a vida inteira trabalhando para comprar casa, carro, apartamento, fazenda, um monte dessas coisas. Isso são os tesouros da terra. É bom, mas para que você ficar a vida inteira fazendo, juntando todas essas coisas? Por quê? No fim de todo mundo é o quê? Todo mundo vai acabar. A senhora já percebeu que todo mundo, quando morre, todas as coisas que a gente conquistou, a gente sempre vai deixar para alguém. Então, se você for parar para pensar, as coisas que a gente conquista não faz muito sentido, porque a gente não vai ficar para nós. Então aqui tá falando, não acumuleis para vocês outros tesouros sobre a terra, porque onde a traça e a ferrugem vai corroer, e também onde os ladrões eles podem roubar. Por exemplo, ladrão, ele sabe onde que tem coisa, né? Só ele saber onde que tem coisa que ele já vai lá já pra pegar, pra roubar. Então, quem tem essa mania lá de sempre acumular bens, sempre tem que estar ficando preocupado. Meu filho. Pra quê? Para o ladrão não roubar. Tá bom, meu filho, tá bom. Vamos. Eu vou agasalhar, eu tô... Tá quase acabando, mãe. Muito cansada. Tá quase acabando, aí a senhora descansa. Jesus, pai. Só pra continuar. Porque onde está o meu tesouro, aí também vai estar o meu coração. Ou seja, se a gente sempre acumula esses bens, dinheiro, casa, tudo, então a gente sempre vai ficar preocupado com essas coisas, sempre. Por quê? Porque a gente sempre vai estar achando que alguém vai roubar eles. Tudo que nós temos é Deus que dá. Por isso que a gente tem que sempre o quê? Se preocupar com o nosso próximo, com a nossa família. Por quê? Porque esses aí que é os bens mais importantes. Né? Porque o dinheiro perde, mas depois a gente recupera. E se a gente ficar doente? Como é que vai fazer? Jesus cura. Outro conselho também para cuidar do dinheiro, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no 6 e no 8. De fato, grande fonte de lucro, de renda, é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo. A gente não traz nada nesse mundo. E nem coisa alguma a gente vai trazer quando a gente sai. Desculpa. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Você entendeu? A gente veio sem nada, né? Veio nu e também a gente vai voltar sem nada também. Não é? Tendo sustento, olha só. Tendo sustento, o que é sustento? Comida, roupa, sapato, né? Casa, moradia. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos felizes, estejamos contentes. Para que mais? E também a Bíblia também, mãe, quando a gente está sozinho, também fala. Quando a gente se sente sozinho, lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Moisés, né? No Deuteronômio 31, no verso 6.
Ó, quando você está sozinha. Sedes fortes e corajosos, não temais. Ou seja, não tema. Entendi. Nem vos atemorizeis diante deles. Tá, aquele conselho de medo também. Porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Outro conselho para quem está se sentindo sozinho. Salmo 145, no verso 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam de verdade. Ou seja, também tem que invocar com o coração sincero. Tá sozinho? Invoca o Senhor, Ele vai estar do seu lado, e você não vai se sentir sozinho nunca mais. Nunca mais. E Mateus 28, no 20. É verdade. Eis que convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Deus vai estar com a gente até o fim do último dia. E mãe, só pra... Eu vou lá no banheiro. Só pra... Feio. Eu não sei se eu vou lá no banheiro. Tá, mãe, tá bom. E Eclesiastes também fala... melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso é sobre a solidão, né? E sobre o cansaço. Sobre o cansaço aqui na Bíblia fala, né? No livro de Mateus, capítulo 11, no 28 e até o 30. Cansaço. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E também, cansaço. Gálatas capítulo 6, no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos ceifar, se não desfalecermos. Gálatas 6, no verso 9. Outro capítulo, outro conselho aí de cansaço, Isaías 40, no 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Quem faz? Deus. E quando está triste? Quando bate a tristeza, vai lá em Romanos capítulo 8, no 35 até o 39, que fala: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Que nos tempos agora pode ser arma de fogo. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como se fôssemos ovelhas indo para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, ou seja, do hoje, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sobre a tentação, como vamos vencer a tentação? 1 Coríntios, no verso 10 e no 13, que fala, né? Que ele explica que todos nós passamos por tentações, todos nós somos tentados. Mas não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus ele é fiel, e ele não vai permitir que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá um livramento de sorte que possais suportar. Uma válvula de escape. Ou seja, que todos nós passamos por tentações, que não é errado a nós sermos tentados. O que a gente acaba errando é que tá lá a tentação
e a gente acaba caindo nela e até se desculpando, falando que a carne é fraca. E a gente pode ser tentado, mas é só a gente descobrir uma maneira que Deus vai dar uma válvula de escape para vencer a tentação. E também lá em Tiago, capítulo 1, no verso 12, bem-aventurado, ou seja, alegre, né? Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Ou seja, está passando por uma tentação e conseguiu perseverar, conseguiu passar por essa provação, você acaba se sentindo feliz. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. E esperar minha mãe chegar. Amém. De Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17. É melhor um bocado seco, com ele tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias com desavença. Ô mãe, aqui só pra finalizar e a gente vai dormir, tá? Pra gente finalizar aqui, ó, só fazer 3 aqui, 4. A gente finaliza e já vai. Ó, eu tô cansada, Já vai vou dormir. Então, só 4 só, rapidinho. Ó, só pra finalizar. Tenha um coração agradecido sempre. Isaías capítulo 12, no verso 4. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. E também, outra forma de ter o coração agradecido. Outra forma de ter o coração agradecido. Salmos capítulo 7, no verso 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. É uma outra maneira de ter o coração agradecido. Cantar louvor. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 7, no verso 2. E por último, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Ou seja, consolar um ao outro. Uma outra pessoa vai lá, ajuda lá para consolar, lendo a Bíblia para ela. Que nem que eu estou fazendo agora. Eu não estou lendo para a senhora, então eu estou também consolando a senhora. Então, é para todo mundo fazer isso também. Jesus é o nosso consolador. Então tá bom. Então, agora que você é uma nova pessoa, precisa crescer na fé,
Tenha uma vida de oração. Leia a Bíblia todo dia, diariamente, como se fosse uma refeição. Frequente uma igreja, onde você vai encontrar pessoas que vai ajudar na caminhada. Deus abençoe a sua vida e seja repleto de vitórias. Amém. Vamos dormir? Vamos, ó.